Fala pessoal, beleza? Hoje eu trago um assunto um pouco diferente aqui do conteúdo do canal. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Bitcoin. Vamos falar a respeito da história do Bitcoin, alguns conceitos que eu vejo que muitos têm dúvidas a respeito e por que que a gente deve manter o Bitcoin como reserva de valor ali para os próximos anos, como medida de proteção contra governos, contra censura e tudo mais. Bom, vamos lá. Eu vou passar em alguns tópicos aqui. Então, primeiro vamos falar a respeito do surgimento do Bitcoin, alguns conceitos sobre dinheiro, né? O quais os problemas o Bitcoin acaba resolvendo, alguns conceitos de chave pública, chave privada, seed phrases, a questão das carteiras quentes, carteiras frias, conceito de mineração, a questão ali de halving e também algumas, entre aspas, limitações do Bitcoin, beleza? Já peço para ir deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Então, bora lá. Bom, tudo começou lá em 2008, quando o Satoshi Nakamoto, né, que ninguém sabe bem quem é, muitos desconfiam que seja o Ralph Finney, fez um paper a respeito do Bitcoin, que ele utilizava alguns conceitos, corrigindo erros anteriores de outras criptomoedas que já foram criadas no passado, BitGold, DigiCash e outras criptomoedas. Então ele usava alguns conceitos bem interessantes. O Satoshi fez questão de distribuir isso num mail list ali da época para pessoas da parte de cyberpunk, de criptografia, e a partir daí as coisas começaram a se encaminhar. Então ele fez os primeiros códigos fora do GitHub, nem não tinha esses registros. Então em 3 de janeiro de 2009 teve o lançamento da rede e a mineração do primeiro bloco, o bloco Gênesis, que ele começou ali com 50 bitcoins a cada 10 minutos ali, né, que seriam o mas o bloco Gênesis ele é diferente dos outros, ele não pode ser gasto, né. Então ele lançou ali oficialmente a blockchain. E depois do primeiro bloco, nós começamos a ter ali as transações efetivamente. A primeira transação, ela foi feita em 2009 também, quando o Satoshi enviou 10 bitcoins para Ralph Finney, que era também um membro, que muitos consideram o próprio Satoshi, marcando a primeira transação ali na rede. E depois a gente teve alguns outros eventos que foram bem marcantes ali, como ali em 2010 e 2011, que começamos a ter as aceitações de Bitcoin, também houve a primeira compra oficial de Bitcoin, 10.000 Bitcoins por duas pizzas, né, o clássico. Então, em 2017, nós tivemos ali o fork com o Bitcoin Cash, que era uma parte da comunidade que estava querendo que o Bitcoin tivesse uma maior capacidade de ser transações de baixa latência, né, transações rápidas, com custo menor e tal. E o Bitcoin Cash aparentemente não obteve sucesso, pelo menos até o momento, em comparação com o Bitcoin. E depois ali em 2021 até hoje, que nós passamos a ter ali alguns países como El Salvador adotando como moeda do país, empresas institucionais ali agregando isso. Logo no início havia poucas corretoras, né? Tinha lá MX Gold, até que eles foram hackeados e tudo mais. Beleza. Então agora vamos para a parte de quais os problemas o Bitcoin acaba resolvendo, né? A grande questão do Bitcoin, que ela provavelmente surgiu, foi em decorrência da crise de 2008, da crise imobiliária, porque todo o sistema centralizado de finanças do governo mantinha um efeito em cadeia, né? Se um banco vai à falência, todos os outros acabam indo por insolvência, porque todo mundo vai tentar tirar o dinheiro ao mesmo tempo e o banco está alavancado. Então, o mecanismo descentralizado você faz com que não dependa de uma entidade única para ter seu dinheiro. Então, você é dono do seu dinheiro. Então, você acaba removendo ali a necessidade de um intermediário que assegura o seu dinheiro, no caso, o banco. O Bitcoin também surgiu como um mecanismo de defesa contra a censura, né? Porque ele não pode ser censurado de uma vez que ele é descentralizado, desde que tenham N pessoas ao redor do mundo rodando ali, validando os nós, as transações vão continuar a ocorrer. Outra questão é a questão de ser uma moeda deflacionária. O Bitcoin só tem 21 milhões de moedas
e esses 20 milhões são escassos, ou seja, não vai ter mais depois disso, e daí a gente vai transacionar com esses 20 milhões. Diferente das moedas convencionais dos governos, que elas podem ser impressas ali, inclusive aconselho vocês a pesquisar sobre o índice M2 do real, do dólar, você vai ver que os governos emitem muita moeda, isso causa inflação, o que causa todos os problemas que nós já sabemos. Os governos não têm mais noção desde 1971, com o acordo de Bretton Woods, com o presidente Nixon, extinguiu ali a questão do lastro em ouro, beleza? Ah, fora isso, o Bitcoin acaba resolvendo um problema que inviabilizava todas as outras criptomoedas digitais, que é a questão do consenso. Porque imagina que você está numa guerra, conceito da falha bizantina. Você está numa guerra, você tem N comandantes, e nesses N comandantes você tem alguns traidores, que eles acabam distorcendo a informação, da maneira com que eh, você não sabe qual que vai ser o movimento correto. Então, o Bitcoin ele cria uma maneira com que, para mitigar isso de duas maneiras, né? A primeira maneira é através do mecanismo de consenso, né? Que tem que ter o consenso da rede, então a maior parte da rede tem que votar e validar aquela transação para que ela seja validada. E claro, a questão da cadeia de blocos, né? Que cada bloco, que é adicionado sequencialmente, se ele não tiver o hash que que engloba as sequências anteriores dos blocos, ele vai ser rejeitado pela rede. Então você acaba tratando esse problema de uma maneira eficiente para lidar com isso. E o principal que é a questão da auditoria, né? Por exemplo, os governos falam que eles têm dinheiro em caixa, que eles têm capital, mas a gente não tem uma maneira de auditar isso. Com o Bitcoin, isso inclusive foi uma das coisas, se não a coisa mais importante do Bitcoin que ah, tornou diferente das outras criptomoedas que propunham um certo grau de ah, mais anônimo, né? Por exemplo, a Monero acaba sofrendo por causa disso, porque ela não tem essa questão de ter um mecanismo de rastreio tão forte quanto o do Bitcoin, que a gente tem o pseudônimo só, né? Então a gente não é alguma coisa anônima, né? Você consegue rastrear ao longo da blockchain. Isso tem seus prós e contras, mas para mecanismos de proteção contra mentiras e outras coisas, é uma maneira muito eficaz e também você consegue ver o que está acontecendo. Não tem como existirem mais bitcoins do que está no código-fonte. O código-fonte do Bitcoin também é open source, beleza? Bom, agora vamos falar um pouco mais do conceito do dinheiro, por que que o Bitcoin acabou e está ganhando cada vez mais espaço. A questão do conceito do dinheiro. O dinheiro tem três grandes pilares. A questão dele tem que ser aceito como meio de troca, ele tem que ser uma reserva de valor, e ele tem que ser uma unidade de contagem. Ou seja, você tem que conseguir mapear aquilo que você está comprando por determinado valor. Sei lá, eu quero comprar uma água por 500 satoshis, dando um exemplo. Se eu guardar aquilo, se eu guardar meus bitcoins, eles me garantem uma reserva de valor ao longo do tempo. Por quê? Porque ele é deflacionário, bem? E a questão do meio de troca, que você pode usar para comprar bens e serviços e tudo mais. A gente vai abordar um pouco mais sobre o conceito de mineração e como tudo funciona ao longo dessa playlist. Esse aqui é só o primeiro vídeo, só a primeira aula. Se vocês gostarem, eu continuo produzindo conteúdo nesse estilo, beleza? Bom, aqui agora a gente vai entrar nos conceitos de chave pública, chave privada e seed phrase, né? Então, as frases sementes lá. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar a respeito, mas é um pouco mais complexo do que parece, né? Então, a gente vai ter a chave pública, que é aquela chave que fica visível para todo mundo na blockchain, que você consegue saber quanto de saldo tem naquele endereço, né? Naquela carteira. Você tem a chave privada, que ela é usada para assinar a transação. E você tem as seed phrases, né? As seed phrases foram criadas através de uma BIP. BIP nada mais é do que um Bitcoin Improvement Proposal, então proposta de melhoria do Bitcoin. A 39 criou um padrão de frases mnemônicas, ou seja, várias frasezinhas ali, que você consegue, a partir
de algumas contas matemáticas ali, hashes, chegar na sua chave privada e na sua chave pública respectivamente, beleza? Então tem algumas maneiras de fazer isso, dependendo do da carteira, ela pode usar uma maneira, então você tem alguns padrões, 12 e 24 que são mais comuns, mas também houve no passado algumas de 18 e 20, a depender da blockchain das outras cadeias também, não necessariamente Bitcoin, eu já vi algumas coisas a respeito, beleza? E esse conceito de palavra-chave, né, então aquela listinha de palavras serve para você conseguir recuperar essa sua chave pública e essa sua chave privada. A sua chave privada, ela deve ser mantida em segredo, ela não deve ser compartilhada com ninguém, porque ela tem capacidade de assinar transações, então de mover saldo. E a sua chave pública é aquela que fica disponível para você receber ou para você, falar que aquele endereço é seu, beleza? E daí a gente entra no conceito de wallets, tá? Aqui é muito importante trazer para vocês que a wallet, ela passa a existir para a blockchain a partir do momento que você passa a ter uma transação na blockchain. Muitas pessoas têm dúvida disso, por quê? Porque falam: "Ah, mas como é que eu vou criar uma carteira offline? Como é que, vai saber se a minha carteira existe ou não existe?". Bom, dentro daquelas seed phrases lá que geram a chave pública e a chave privada por trás dos panos, nós temos alguns quadrilhões de chances de gerar algumas palavras e na mesma sequência e tal. Então é praticamente impossível você, quando você for gerar a sua carteira, você acessar a conta de outra pessoa sem querer, né. Eh, e como é que funciona? O Esse esquema ele tem alguns padrões de hashes que ele deve seguir para estar apto a receber o saldo ali na blockchain e tudo mais, e vai ficar registrado lá na blockchain. Então a carteira o endereço, né, público e privado, ele existe fora da blockchain quando você gera ele, mas ele passa a estar disponível para as outras pessoas verem seu saldo via endereço público, apenas no momento que você envia algum saldo para lá. E a chave privada, ela já vai existir também, mas você não vai ter saldo para movimentar. A partir do momento que a chave pública, né, sua carteira ali fica disponível na rede, você consegue assinar as transações de uma maneira offline. Então, a partir da sua chave pública, você vai dirigir aquilo lá num hash, esse hash vai retornar para a cadeia e vai validar a transação. Então, a sua cold wallet, ela não vai ter contato direto com a internet. Então, trazendo um pouco mais da perspectiva aqui de como funciona. Então, você vai ter 2 tipos de, entre aspas, carteira. Não é bem correto falar carteira, por quê? Porque o saldo não fica no dispositivo, ele não vai ficar no teu celular, no seu pendrive, nada. Ele vai ficar na blockchain, seu saldo está na blockchain. A única coisa que você precisa da sua chave privada para você ter poder de movimentar esses saldos ao longo da blockchain, beleza? Então a gente tem 2 grandes, né, divisões, que são as hot wallets e cold wallets, então online e offline. A online, elas são extensões de navegador, aplicativo para celular, desktop, essas coisas. É como se fosse sua carteira que você sai na rua. Você vai ter uma quantidade ali e você não vai deixar grandes quantias, porque você vai estar utilizando aquele ali no dia a dia, né, seja para mover para sua cold wallet, seja para você fazer algumas transações, beleza? Já a cold wallet, ela já é focada na privacidade, então ela é offline, ela não vai ter contato com a internet, como eu disse anteriormente. Você vai gerar a chave privada offline. Vai ser como se fosse uma carteira do seu banco. Então você envia saldo para ela. Você pegou lá, guarda, recebeu o seu salário, você pega e envia o seu dinheiro para sua cold wallet ali, que ela é muito mais segura. Por quê? Porque a sua chave privada nunca foi vista online ou não teve acesso à internet. Se não teve acesso à internet, muito dificilmente alguém vai conseguir hackear aquilo lá, aquele hash, né. Então é bem mais seguro. Bom, agora a gente vai passar pelo conceito da mineração, né. Então o Satoshi, ele criou um conceito do Bitcoin, no qual você vai gerar uma transação, e cada transação ela vai ela vai ter uma taxa específica para ela pra acontecer, que é uma validação externa sobre aquilo lá que eu comentei da blockchain, né. Então, eu quero transferir, não sei,
2.000 satoshis, que é a menor unidade do Bitcoin, então um satoshi é a menor unidade que o Bitcoin tem, quero transferir 2.000 satoshis para alguém. Eu pago uma pequena taxa de alguns satoshis, porque um validador externo, um minerador, vai conferir se essa transação está de acordo com todos os blocos anteriores da blockchain, se eu tenho saldo para isso, e vai registrar o tax, ou que é o gasto, né? Então, vai registrar o que eu, entre aspas, o troco, né? Registra o troco daquilo que eu tinha, né? Então, é basicamente isso. Então, a mineração, na verdade, ela não é bem uma mineração, né? Seria como se fossem livros ali. E dentro desses livros a gente tem uns registros que são imutáveis dentro da blockchain. O Satoshi, quando ele criou em 2009, ele pensou num esquema para que a cada 4 anos a gente tenha uma questão chamada halving, que o primeiro bloco, ele foi minerado lá em 2009, ele teve uma recompensa de 50 bitcoins. Em média, um bloco minerado a cada 10 minutos. Ou seja, você está adicionando bitcoins ao mercado. E a partir do momento que não existirem mais blocos para serem minerados, ou seja, os 21 milhões de bitcoins já foram minerados, é, nós teremos apenas as taxas de transação, não mais a recompensa do bloco. Já trazendo essa dúvida que muitos têm também. Então, a mineração, a validação, nada mais é do que uma maneira de garantir que aquela transação que ela é lícita, que ela está de acordo com tudo que estava anterior na cadeia de blocos, então tem um saldo respectivo ali na carteira, e é um mecanismo para manter a descentralização, para manter o sistema rodando eh, ao redor do globo, né? Porque ele vai ganhar alguma coisa, então para ele passa a ser viável estar isso. A mineração do Bitcoin funciona com a base do Proof of Work, né? Que é a prova de trabalho. Então você vai ter um hash, que você vai ter que quebrar ele. Então, uma série de letras e números, que ele é bem difícil. Então, vários GPUs, né? Então, placas, as ICs, tentam resolver esse hash, e quem resolver primeiro leva a recompensa. No caso, hoje está cerca de 3,12 bitcoins a cada 10 minutos, em média, ou seja, cerca de 1,5 milhões de reais. Então, basicamente, é assim que funciona. Beleza? Então, esse primeiro vídeo eu quis trazer só um overview de como tudo tava se passando aqui. Só que o Bitcoin ele ainda tem algumas limitações que eu vou falar, como que elas foram mitigadas de maneira no futuro, né? Então, por exemplo, o Bitcoin ele é relativamente lerdo. Por quê? Porque ele tem que ser seguro. A blockchain, normalmente, quanto mais segura ela for, mais devagar ela é, de maneira geral. Então ele só processa 7 transações por segundo, enquanto a Visa ou a Mastercard conseguem processar 30, 40 mil transações por segundo. Só que daí surgiram as segundas camadas, né? Então a rede Lightning e a rede Liquid, que elas acabam trazendo um grau diferente para lidar com limitações. A rede Liquid mais focada em privacidade, a rede Lightning mais focada em velocidade, que é como se fosse que a gente vai ter o Bitcoin on-chain, que seria o Bitcoin, esse Bitcoin que eu falei, e outros Bitcoins que eles são similares ao Bitcoin original, só que numa rede que ela é mais leve, ela é mais rápida, só que ela é menos segura. Então tem alguns prós e contras, mas ao todo só tem 21 milhões de Bitcoins, beleza? Então esses problemas foram mitigados ali com a criação das second layers, né, as segunda camadas, e também mitigamos ali o problema das altas taxas para pequenos montantes. Já a questão do custo energético, né? Atualmente o Bitcoin não oferece uma grande ofensa, tendo em vista os outros modelos generativos ali de IA que estão consumindo grande parte dos recursos, mas sim, uma preocupação que faz algum sentido. Mas atualmente, de uma maneira geral, com o uso de outras energias renováveis e tudo mais, passa a ser algo viável. E a computação quântica e tudo mais. Bom, no Bitcoin a gente tem
a gente tem uma capacidade de evoluir ao longo do tempo, né? Desde que o Bitcoin foi criado, os desenvolvedores ali, o core, foi propondo mudanças e a comunidade foi votando e foram havendo melhorias. Por exemplo, no início, se a gente voltar aqui, esse esquema de chave, né, a primeira chave ali da imagem, se a gente for olhar aqui, você teria que armazenar essa chave para você ter acesso aos seus bitcoins. Por isso que muitas pessoas lá em 2011, 2012, acabaram perdendo o acesso às suas chaves, né? Então, depois das melhorias propostas pela comunidade, nós passamos a ter essa melhoria. Então, para resolver esse problema, era simples, eu só sugerir uma nova criptografia pós-quântica que tratasse com isso, comunidade vota, faz alteração no core, passa a refletir. E é basicamente isso, pessoal. E agora eu vou dar uma passada com vocês na Mempool, para a gente dar uma olhada ali a respeito de como que isso funciona de uma maneira geral, beleza? Então deixa eu pegar aqui um segundo. Não, eu falei bastante coisa e agora eu quero trazer um pouco mais para vocês a respeito da Mempool, né? A Mempool ela registra aqui todo o histórico de transações ao longo do tempo. Então a gente pode ver aqui, atualmente a gente está no bloco 885.909. E se eu vier aqui e procurar o bloco zero, a gente vai ver aqui o bloco Gênesis, né? O bloco que o Satoshi minerou, que ele não pode ser gasto, né? Então, ele tá aqui, ele foi chumbado no código ali e tudo mais. A gente pode vir aqui na mempool, a gente vê os detalhes. Então, foram 50 bitcoins que eles foram minerados. E aqui a mensagem que o Satoshi deixou pra gente, né? Que era a matéria do New York Times na época. Então, se a gente pesquisar esse tema aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Se a gente copiar isso aqui e pesquisar aqui, nós podemos ver que foi a matéria do New York Times lá em 2009. Então, a gente pode ver aqui que o Satoshi se inspirou nisso aqui para fazer esse comentário lá no core do Bitcoin. Você consegue enviar mensagens também, elas vão num hash, mas você consegue mandar. E depois a gente pode explorar aqui, por exemplo, 170, que é o bloco que o Satoshi fez a transferência dos 10 Bitcoins pro Ralph Finney, né? Então a gente pode ver aqui, ó, transferência de 10 Bitcoins pro Ralph Finney. E daí foi essa carteira aqui que ela teve outros movimentos. Então, passando um overview aqui, né? Voltando aqui, eu falei dos blocos, falei das carteiras, mas não dei muita atenção, né? Então, por exemplo, aqui a gente teria as carteiras, né? Então, a carteira que enviou, as carteiras que receberam. Então, essa carteira que recebeu 10 bitcoins, que são esses hashes, né? Daí a gente tem os endereços e tudo mais, e tem os hashes das transações, né? E com base nisso, a gente consegue mapear qualquer coisa. Se a gente voltar aqui para o Mempool Space, a gente pode olhar aqui atualmente como é que está a situação da Mempool. A gente consegue observar a questão dos blocos, quem minerou o último bloco e tudo mais, qual que é a expectativa dos próximos blocos. Se a gente for ver aqui, a gente consegue ver as transações dos blocos, ver os detalhes também dos blocos, qual que foi a dificuldade, qual que foi o nonce, total de taxas e tudo mais. E com base nisso a gente consegue fazer bastante análise aqui, dar uma olhada, ver a questão das taxas, se está caro, se está barato. Já dando um adianto, né? A gente tem as redes de teste também, né, que a gente pode utilizar, e tem as outras redes ali auxiliares da segunda layer que eu vou abordar nos próximos vídeos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e até a próxima.